Io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo e nell'aria sento di Pois bem, gente, hoje nós vamos falar da Santíssima Trindade. Vamos procurar entender melhor o que é a Santíssima Trindade, né? Então, diariamente, quase todos nós invocamos a Santíssima Trindade, né? Seja no sinal da cruz, né? Seja rezando o credo, seja fazendo as diversas orações e textos católicos, né? E geralmente a gente faz isso assim quase que automaticamente, né? Sem nos darmos conta desse grande mistério. Então, a Trindade Santa, ela é desconhecida assim como foi desconhecido o Espírito Santo, né? Por muito tempo. Eu acho que no Antigo Testamento, exceto em Gênesis, né, capítulo 1, que diz que o Espírito pairava sobre as águas, depois a gente viu essa situação ocorrendo quando Moisés convocou aqueles anciãos, né? E ali houve, lá no acampamento, algumas pessoas falando línguas estranhas tal, e até que foram avisar Moisés e disse, olha, bom que seria que todo mundo se manifestasse dessa forma. A Santíssima Trindade também cada invocada na hora do batismo, na hora da unção dos enfermos, na hora da consolidação de um casamento, no início da missa, no final da missa, durante a missa. Então, simplesmente a gente vai, né, absorvendo isso. Aliás, foi apenas a partir já do Novo Testamento, quando Jesus nos mandou o Espírito Santo, e ali veio no dia de Pentecostes, e todos começaram a falar em línguas, e a partir dali o Espírito Santo começou a ser, vamos dizer assim, invocado. Mas depois disso, passaram-se tanto tempo sem a igreja cuidar de dar ao povo conhecimento do Espírito Santo. Em 1900, no início de 1900, a beata Helena Guerra começou a tratar desse assunto e comunicou, e mesmo assim, vou dizer para vocês, encheu a paciência do Papa Leão XIII, com tanta carta, até que um dia visitou Leão XIII, e comunicando, olha, nós precisamos cuidar, redescobrir o Espírito Santo, a forma de operar o Espírito Santo. Aconteceu que Leão XIII comprou essa ideia e começou a dar ênfase também ao Espírito Santo. João 23, a partir disso aí, convocou o Concílio Vaticano II, e foi um divisor de águas dentro da igreja. Pois bem, do Pai e de Jesus Cristo, nós ouvimos falar abundantemente. O Pai desde o Antigo Testamento. O Filho no Antigo Testamento foi sendo revelado por Jesus. Mas lá estava, já no início de tudo. Jesus é desde o princípio, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Então, a Santíssima Trindade é a doutrina defendida pelas igrejas cristãs que professam o Deus único, né? Esse Deus único é preconizado em 3 pessoas distintas, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para a Igreja Católica, que é a sua maior defensora, é um dos dogmas centrais da nossa fé, e é considerado assim, um dos mistérios mais difíceis de interpretar e de compreender. Tá? Outras religiões monoteístas, né? Monoteísta é de um só Deus, como o judaísmo e o islamismo, não aceitam a doutrina trinitária.
Sabia disso? Tal como ela é defendida pela Igreja Católica. Então, fora outras denominações cristãs no Brasil que também não aceitam, né? E essas denominações são representadas pela Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que é ligada à Igreja Pentecostal Unida Internacional, certo? Em inglês é United Pentecostal Church International, que ele surgiu em 1945. Além dela, tem mais o Ministério da Voz da Verdade, né, que teve origem no grupo citado, esse que eu falei agora há pouco. E isso já na década de 1980. E além dele, também nós temos o Tabernáculo da Fé, que surgiu na década de 1930. Entre outros aí que não vou citar aqui para não alongar demais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253, ele explica direitinho o dogma da Santíssima Trindade, dizendo lá que a Trindade é una, nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas, né? A Trindade consubstancial. Isso aí foi colocado, né, no segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553. Diz também que as pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. Certo? Diz lá que o Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Esse texto foi colocado no 11º Concílio de Toledo, né? Já no ano de 675. Tá bom? Então, cada uma das três pessoas é esta realidade. Ou seja, a substância, a essência ou a natureza divina. E esse texto já vem do 4º Concílio de Latrão, já no ano de 1215, lá no capítulo 2. Bom, isso aí foi para você, mas vá no Catecismo, que lá você vai encontrar muita explicação. Está na parte do parágrafo 200. Tá? Então, um tópico. Quais são os fundamentos bíblicos da Trindade? Então, se a gente fala em Trindade, aí tem que buscar qual é o embasamento disso aí. Não é isso? A doutrina trinitária, ela defende assim o conceito da existência de um só Deus. Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. E isso tudo revelado em três pessoas distintas. Tá? E nós lemos isso em várias passagens bíblicas. Uma dessas passagens está lá no batismo de Jesus, né? Em que as três pessoas da Trindade se fazem presentes. Pense aí. Ora, ali estava o Espírito Santo descida sobre Jesus na forma de uma pomba. E com a voz do Pai: Tu és meu filho bem-amado, em ti põe a minha afeição. Lucas 3:22. E o próprio Jesus estava ali recebendo o batismo, né? Temos uma outra passagem que é bem conhecida de todos nós. Aí Jesus, já quase na sua ascensão, disse lá: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 29:19. O termo Trindade a gente não vai encontrar na Bíblia. Não existe na Bíblia esse termo Trindade, certo? Pois esse nome ele foi dado pela igreja cristã, a doutrina que define a personalidade de Deus na Bíblia. Vamos falar aqui como foi a evolução desse dogma. Dividir aqui em alguns tópicos. O primeiro, do querigma aos símbolos da fé. Então, desde os acontecimentos pascal e sua proclamação catequética, que é a gênese da experiência e da reflexão trinitária, até mesmo a formulação conceitual do ministério trinitário, um longo percurso foi percorrido.
até que fosse proclamado o credo niceno-constantinopolitano. Um longo caminho percorrido pelos primeiros cristãos, com muita dificuldade. Então, os defensores da doutrina trinitária dizem que a igreja primitiva já aceitava essa ideia, sem nenhum tipo de restrição, baseado nos escritos de Santo Inácio de Antioquia. Também fizeram uso da primeira carta de Clemente Romano. Né? Vou colocar aí quem era o Clemente Romano. Esse Clemente Romano, ele nasceu em Roma, né? De uma família hebraica. Ele foi papa da Igreja Cristã Romana entre 88 e 97. Mas foi tertuliano, um dos mais importantes escritores latinos, nascido filho de pagão. Né? Ele nasceu em Hipona, em Cartago, lá onde viveu Santo Agostinho. Ele nasceu em 155. Esse tertuliano foi um dos primeiros a utilizar no Ocidente o termo trindade. Certo? Veja só, isso em 155 ele nasceu, quando ele foi revelar isso já estava talvez lá no ano 200. Então, na verdade, ele expressou a ideia da unidade divina em três pessoas distintas. Então, já no princípio do século III, na obra, né, Adversus Praxis, ele utilizou o termo latino Trinitatis, para você ver como foi sendo a evolução dessa ideia. Né? Antes disso, e no Oriente Cristão, nós só temos registro desse termo em grego nos escritos de Teófilo de Antioquia. Esse Teófilo que foi o sexto bispo da igreja de Antioquia depois dos apóstolos, certo? E também nós temos uma passagem na obra dos 3 livros Autolicos, escrito aí por volta já de 180 depois de Cristo. Então, realmente, a afirmação teológica da Trindade, ela viria a ser fundamental, sobretudo a partir do uso de textos bíblicos. E isso aí em ambientes litúrgico e eclesial. Então, tal doutrina foi se apoiando no âmbito da praxis batismal e eucarística. Né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos falar aqui também dos símbolos de fé. Com respeito à relação entre cada uma das 3 pessoas divinas, ela foi postulada primeiramente como um artigo de fé no credo de Nicéia, né? No concílio de Nicéia, 325. Aqui cá para nós chamamos de Nicéia, é aquele credo menorzinho, certo? Que ele foi realizado para tirar dúvidas, né, das questões levantadas por Ário, né? Que deu origem àquela heresia do arianismo, né? Esse Ário ele negava a divindade de Jesus, né? E olha que ele foi um teólogo líbio, né? E presbítero cristão de importante igreja lá de Alexandria. Pois bem, ele dizia que o Filho de Deus, Jesus, foi criado do não ser, como todo o resto. Portanto, não era eterno e tinha uma natureza diferente da natureza do Pai. Isso aí, olha, criou um problema, uma confusão. Meninos durou tempo. Já no primeiro concílio de Constantinopla, em 381, houve uma oposição aos pneumatômacos. Eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviram falar dessa palavra. Né? Eles afirmavam a plena divindade pessoal do Espírito Santo apresentada no credo de Atanásio, né? Isso em 500 depois de Cristo. Ou seja, já no primeiro concílio de Constantinopla, de 381, em
assim, em oposição ao que acreditavam os pneumatômacos, esse concílio afirmava a plena divindade pessoal do Espírito Santo, né, apresentada no credo de Atanásio, que foi feito em 500 depois de Cristo. Então, esses credos foram bem formulados e ratificados pela Igreja no século III e IV. Tudo isso em reação às noções envolvendo a natureza da Trindade, né? A posição de Cristo nela e a divindade do Espírito Santo. É evidente que nessa época tudo era um processo de formulação, de determinar qual era a verdade, certo? Ou seja, a construção de uma doutrina. Né? Mas foi luta, não foi fácil não. Ali se enfrentou o arianismo, né? Se enfrentou o docetismo, que foi uma heresia surgida no século II, foi até o século III, e esse docetismo ele negava que Jesus tivesse corpo verdadeiro e dizia que ele nasceu só em aparência, que na verdade ele não tinha ali, a pessoa via só uma aparência. Também tinha a heresia do modalismo, né? Também chamado de Jesus somente, que é a ideia, né, que Deus é uma pessoa que opera em 3 modos diferentes, mas só o Deus Pai. Né? E tem também a dos tais pneumatômacos, né, que eles reconheciam a divindade do Filho, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Tá certo? Estes credos, eles foram mantidos não só na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, mas ele também foi mantido pela maioria das igrejas protestantes, sendo inclusive citados na liturgia de igrejas luteranas e igrejas reformadas, né, denominadas. O credo de Nicéia, né, que é aquele menorzinho que crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tal, usou o termo, lá no original grego, homoousia, né? Em grego significa da mesma substância. Né? Ele usou esse termo para definir a relação entre as 3 pessoas, ou seja, as 3 pessoas têm a mesma substância. Só que a ortografia desta palavra, ela difere só numa única letrinha, iota, né? Grego. Então, nessa letrinha foi colocado homoousia, ou seja, acrescentou-se esse iota, que já tem um significado diferente no grego, é de substância semelhante, né? Uma coisa é ser da mesma substância, outra coisa é ter uma substância semelhante, parecida, né? E o terceiro desses símbolos é as operações e as funções das pessoas da Trindade. As 3 pessoas da Santíssima Trindade, elas estabelecem uma comunhão e união assim perfeitas. Elas possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, a mesma sabedoria, poder, bondade, santidade, tal, mas em algumas vezes certas atividades são mais reconhecidas mais numa pessoa do que em outra. Tá? Então, essas funções e o modo de operar de cada pessoa estão registradas nas Sagradas Escrituras, que é onde eu estou dando para você o embasamento aqui em mais. Estão resumidas no credo niceno-constantinopolitano. Tá? Então, o Pai não foi criado nem gerado. Ele é o princípio e o fim, princípio sem princípio da vida, e está em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Tá? Já o Filho, ele procede do Pai e é consubstancial, não é semelhante, não, é consubstancial a ele. Ou seja, pertence à mesma natureza e substância. Jesus, ele não foi criado pelo Pai, mas gerado na eternidade da substância do Pai. É diferente, né? Já o Espírito Santo,
ele procede do Pai e do Filho. Então, esta pessoa divina personaliza o amor íntimo, né, e infinito de Deus sobre os homens. Segundo, certo, a reflexão de Santo Agostinho. E o último item desses símbolos é a unidade composta. Tá? Nós apresentaremos o entendimento trinitário sobre a unidade composta de Deus, refutando, né, a apresentação dos unitários, que foi sustentada principalmente em Deuteronômio 6, no versículo 4. Né? Você deve lembrar bem isso aí, que é onde os dizeres nas portas. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? O complemento disso, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, total, de tua força. O mandamento que hoje Deus saiu gravado em teu coração. Né? E depois pediu que colocasse na ombreira lá. Então, os unitários, né, que rejeitavam as manifestações espiritualistas, ou então emocionais do fervor religioso, do grande avivamento, né, avivamento esse que estavam produzindo nas igrejas, eles entendem que tal versículo exclui totalmente o Filho da divindade e da unidade com o Pai. Por causa disso, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Alguns veem Jesus como um anjo criado, né, negando-lhe a natureza divina. Pois bem, irmão, então para algumas pessoas que verão este vídeo, pode parecer complicado esse tema, mas pelo menos eu tentei pôr um pouco de luz sobre o assunto. Tá? Isso aí é bem melhor do que fingir que a gente entende das coisas da Trindade Santa sem procurar minimamente conhecer. Tá? Tá bom? Shalom do Pai.